Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos nesse lugar. Amém? Queria que os irmãos ficassem de pé. Vamos iniciar o culto ao Senhor. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Salmos, capítulo 112. Todos acharam? Salmos 112, verso 1 diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Verso 6 diz assim: o justo jamais será abalado. Você pode repetir isso comigo? Diz assim: o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia! O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Aleluia, irmãos. Eu quero frisar aqui o verso 6 que diz, o verso 7 que diz: não temerá mais notícias. Amém? O homem justo, irmãos, o homem de Deus, ele não vai temer as más notícias. Sabe por quê? Porque ele confia no Senhor. Aleluia! Ele se apega no Senhor, irmãos. Nós estamos passando por um tempo de muitas más notícias. E muitas notícias, uma pior do que a outra. E tem muitas pessoas, irmãos, que acabam exaltando essas más notícias. Em nossas reuniões, acabam falando tanto dessas más notícias que parece que eles estão exaltando. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o homem de Deus, o homem justo, aquele que se compraz nos seus mandamentos, ele não vai temer as más notícias, porque ele está firme no Senhor, ele está confiante no Senhor. E que nós sejamos, irmãos, homens, mulheres, jovens, que temem o Senhor, que não vai temer as más notícias. Amém? Que não tem crise, irmãos, de identidade. O texto que diz assim, no verso 10, o ímpio enxerga o homem de Deus, irmãos, e a Bíblia diz que ele fica irado, ele range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Por que que o desejo dos ímpios se frustrará? Porque ele vê a prosperidade do justo, e ele não entende porque o justo, o homem de Deus, está prosperando. Esse homem, irmãos, que está prosperando, gerando frustração no ímpio, é um homem de Deus que não tem crise de identidade. E a gente vê uma diferença, irmãos, desse homem, por exemplo, para a vida de Jeremias, quando ele tem uma crise de identidade. Jeremias pergunta para Deus assim: por que prospera o caminho do ímpio? E todo crente, irmãos, todo filho de Deus, quando está passando por algum tempo de crise, ele se faz essa pergunta: por que prospera o caminho dos ímpios? Porque os ímpios estão se dando bem. A diferença é, irmãos, que o homem justo é o contrário, é os ímpios que se frustram, porque ele está firmado em Deus, porque ele não vai temer as más notícias, ele está firmado com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu queria que nós pudéssemos orar nesse momento, para iniciar o culto desse domingo. Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nós agradecemos a Ti, meu Deus, porque estamos aqui de forma livre, adorando ao Senhor, buscando a Tua presença, meu Deus.
Nós queremos ter prazer nos teus ensinamentos. Nós queremos ter prazer nos teus mandamentos, Senhor. Queremos que a tua justiça esteja sobre a nossa vida. Queremos ser um homem justo que não teme, Senhor, as más notícias. Queremos ser um homem justo que tem o desejo dos teus mandamentos, o desejo de pôr em prática os teus mandamentos, Senhor. Nós queremos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade nessa noite. Nós agradecemos a ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Toma os nossos lábios, Senhor, nessa noite, nesse início de noite. Que cada palavra, Senhor, seja em adoração ao Senhor. Que cada gesto seja em adoração ao Senhor. No nome de Jesus, Pai. Nós queremos colocar o nosso coração como uma terra fértil, para que possa receber, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer nessa noite. A tua presença, os teus ensinos, Senhor. A cada dia, Senhor, nós queremos ser parecidos com Jesus. Nós queremos ser santo como tu és santo. Nós queremos, meu Deus, buscar a tua face, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós queremos, meu Deus, viver confiadamente, Senhor, naquilo que o Senhor tem por fazer na tua igreja. Naquilo que o Senhor tem por fazer, meu Deus, nessa geração, nas nossas vidas. Nós queremos dizer, meu Deus, que nós não vamos temer as más notícias. Não vamos temer, Senhor, as dificuldades. Porque nós estamos firmes na rocha. Nós estamos firmes em Ti, Senhor Jesus. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti, Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor nesse lugar. Dar a Ele liberdade nesse ambiente. Aleluia. Comece a expressar a sua adoração diante do Senhor. Comece a declarar a sua gratidão diante do Senhor nesse lugar. Você é livre. Livre para adorar ao Rei. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós nos rendemos em Tua presença, Senhor. Exaltamos o Teu nome nesse lugar, Jesus. Dependemos de Ti. Somos dependentes de Ti, Senhor. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me. És totalmente amável. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Para mim, vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Expresse a Ele a sua adoração. Você é livre, nós te exaltamos, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Sim, Senhor, receba, Senhor, a nossa adoração. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Viemos para te adorar, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Ele é exaltado nesse lugar. Aleluia. Santo é o Senhor, amém. Não imagino a dificuldade que os irmãos tiveram de chegar a esse lugar. Surgem muitas dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos conduz, amém. Aquele que nos dá força. Não sei como você está, mas nesse momento nós viemos aqui para adorar ao Rei da Glória, amém. Para que a glória dele venha a crescer nos nossos corações, na nossa vida. E nós não seremos abalados, amém, pelas dificuldades. Maior é o nosso Deus, amém. Maior é o Deus que cuida da gente, o Deus que nos sustenta, amém. Aleluia. Exaltamos o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Senhor. Mas de ti, aleluia. Mas de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti, mais de ti
declarar que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua. Com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Senhor, menos de mim, aleluia, que Ele cresça e eu diminua. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça todo seu amor, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Eu me constranja com a sua glória, da humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia.
batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos. Chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti, nos dê mais. Quão profundo, alto, largo é teu amor. 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 Nos dê mais paixão por ti. Queremos corresponder ao teu amor, Senhor. Paixão por ti, nos dê mais 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 paixão. Vamos clamar isso nessa noite, amém? Nos dê mais paixão por ti, nos dê mais paixão por ti. Quão profundo, alto, largo é teu amor. 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 Aleluia, Ele nos amou. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Senhor, por esse amor, Jesus.
temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, 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 Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma, 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 só Jesus, 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 só Jesus.
Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. A gente vai ler um texto bem conhecido, para que a gente participe do momento da oferta. 2 Coríntios 9, no versículo 6, diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Amém? Nesse momento a gente vai fazer um momento de oferta ao Senhor, faz parte do nosso culto. Eu queria que você ficasse livre, irmãos, para vir ofertar ao Senhor com alegria, sabendo que aquele que semeia pouco, colherá pouco, aquele que semeia muito, colherá fartamente, como diz as Escrituras. Amém? Você pode ficar à vontade. Aleluia. Sentado mesmo, irmãos, queria que você levantasse as suas mãos em direção ao altar. Nós vamos estar orando ao Senhor pelas ofertas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pela condição que o Senhor nos dá, Pai, de poder ofertar ao Senhor. Acima, Senhor, de qualquer valor, nós queremos ofertar o nosso coração, ofertar a nossa vida, Senhor. Como disse o salmista, meu Deus, que daremos ao Senhor em troca de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, de todos os seus benefícios, Senhor. Nós podemos dar o nosso coração ao Senhor, meu Deus, a nossa vida, meu Deus, acima de qualquer valor, Pai. Nós agradecemos a Ti, meu Deus, porque se temos, Pai, é o Senhor que tem provido em nossa mesa, é o Senhor que tem provido, meu Deus, na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, e eu te louvo nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda, Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Alguém nos visita nessa noite? Tem alguém nos visitando? Estou vendo ali uma família, né, um casal que está nos visitando. Sejam bem-vindos, viu? Essa igreja ama vocês. Amém? Todos nós somos uma igreja, um lugar de amar a Deus e amar as pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Nessa quinta-feira a gente vai ter o culto da família, tá? E no sábado, irmãos, no dia 5, a gente vai ter o aniversário da missão Getsemane, lá no Marauá. Amém? Então, eu não sei se ainda vai ter transporte, mas os irmãos fiquem atentos aí que se tiver transporte ou algo parecido, na quinta-feira a gente vai estar avisando os irmãos. Amém? Nosso retiro, irmãos, ele está chegando, dia 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. Se prepare, porque vai ser um tempo precioso na presença de Deus. Você que ainda não fez a sua inscrição, você pode estar procurando ou eu ou a Thaís para estar fazendo a sua inscrição. Quem está com alguma dificuldade de pagar o valor da inscrição, irmãos, a gente tem uma estratégia. A gente está fazendo um sorteio, então você pega esses sorteios, vende os sorteios, com o dinheiro que você arrecada desses sorteios, você paga a sua inscrição. Então não sai nada do seu bolso, a gente faz isso para, de alguma forma, ajudar os irmãos que estão querendo ir. Amém? No decorrer da semana, irmãos, nós temos célula, não falte a sua célula ela é muito importante. Assim como o culto, irmãos, a reunião no lar
ela também é de extrema importância. Não falte a sua célula. Glória a Deus. Amém? Queria chamar para cá o meu irmão e parceiro de caminhada, o Ramon. Não vou ministrar hoje, quem vai ministrar será ele. O Ramon, a gente caminha junto, eu com o Ramon, já há alguns anos, e a gente troca de missões, a gente troca missões. Uma hora eu dou para ele, a outra hora é ele que dá para mim, né? Mas tem sido um parceiro na obra de Deus. O Ramon é daquele tipo de discípulo que já vem pronto, né? Então eu louvo a Deus pela vida dele, do jovem, do homem que ele se tornou. E hoje ele vai estar compartilhando a palavra de Deus, irmãos, a boa e perfeita palavra de Deus conosco. E eu queria que você levantasse as suas mãos para abençoar ainda mais o nosso querido irmão Ramon. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Ramon, meu Deus, pela vida do homem de Deus que ele se tornou, Pai. A cada dia, Senhor, que o Senhor venha falar com ele, que o Senhor venha, meu Deus, ser com ele, meu Deus, nos seus caminhos, Senhor. E nessa noite, meu Deus, nós queremos ouvir, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, que virá através do Teu Filho, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo meu coração, eu oro pelo coração dos meus irmãos, Senhor, para que cada palavra, meu Deus, possa vir, meu Deus, como uma boa semente aos nossos corações, Pai. Prepara, meu Deus, o nosso coração para que possamos receber, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus, nós agradecemos a Ti e fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, irmãos. Amém, irmãos, graças e paz. Boa noite a todos. Amém. Olha eu de novo aqui para esse culto de celebração ao Senhor. Hoje não é culto de missões sai daqui a alguns domingos, mas hoje é um culto de celebração e nós estamos aqui e eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite. Caso eu fale de missões aqui, é porque às vezes é um pouco difícil não falar de missões, quando a gente está vivendo algo que a gente está mergulhado em algo e isso é normal transbordar. Então, mesmo que não seja um culto de missões, aí vai anotando se você tem um costume de anotar. Não coloquei nenhum título na palavra, mas se você quiser anotar aquilo que Deus vai ministrando no seu coração, por favor, fique bem à vontade nessa noite. Amém? Como eu disse, eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu já fico feliz de poder vir à igreja toda semana, 2 vezes na semana, na quinta e no domingo. E fico ainda mais feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor. Quando me aparece a oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor, eu fico muito feliz, apesar de nervoso, mas fico feliz de poder compartilhar e servir aos meus irmãos nessa noite. Hoje eu estou como servo de vocês, estou aqui para servir a palavra do Senhor a cada um de vocês, para que possamos nos alimentar da boa, perfeita palavra do Senhor. Amém, irmãos? Por isso fique atento, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos do Espírito Santo, capítulo 17. Você está bem aí? Está com calor? Está com frio? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você achou? Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 9. Amém? A minha versão é Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, por favor, repita comigo, tinha por costume. Amém, eu vou continuar. Foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo.
E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Amém? Somente até aí eu queria orar mais um pouquinho. Sei que o Jonas já orou, mas gostaria de orar também com os irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua igreja está aqui e nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Nós não estamos aqui reunidos em nome de homens, mas é no nome do Senhor, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Senhor. O nome pela qual todo joelho vai se dobrar um dia, Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, estarmos aqui todos nós reunidos na Tua congregação, na congregação dos santos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é poderosa, Senhor Deus. Não há nada mais poderoso que a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado que o nosso coração, Senhor Deus, que todos nós estejamos preparados, Senhor, para receber essa palavra, os Teus ensinos nessa noite, que o Senhor possa fazer a Tua vontade, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu estive esses dias, me falaram não faz muito tempo para mim vir ministrar aqui hoje, e eu fiquei pensando e fiquei em oração, pedindo para Deus para que Ele pudesse me direcionar uma palavra para a igreja. Eu costumo ter várias palavras anotadas, vários esboços de palavras na minha agenda, no meu caderno, no meu celular, eu costumo ter várias. Porém, todas as vezes quando alguém me convida para pregar uma palavra, eu sempre me coloco diante de Deus, porque Deus, Ele conhece a igreja, Ele conhece os irmãos, Ele sabe qual é a necessidade da sua igreja. Eu poderia dar muitos conselhos para os irmãos, eu poderia dar muitas direções para os irmãos, porém o Senhor conhece você mais do que eu. Então eu sempre me coloco diante de Deus para que o Senhor possa falar ao meu coração naquilo que a igreja precisa ouvir, aquilo que a igreja de fato tem necessidade de ouvir. Né? E esses dias eu me coloquei, de ontem para hoje eu me coloquei diante de Deus, pedi em oração pela igreja, por esse lugar, pelos irmãos que estariam aqui nessa noite, para poder ouvir a palavra do Senhor, buscando uma palavra, sabe, e eu fiquei meditando em alguns textos, vendo alguns esboços que eu tinha, e parece que não saía nada, né? Parece que não saía nada e o tempo estava já se aproximando, já o domingo se aproximando, tinha somente um dia para preparar a palavra, e nada, acontecia nada, não ouvia nada de direção de Deus, né? E no sábado, se eu não me engano, passado, ou retrasado, eu ministrei no Marauá, no culto de missões de lá, e uma palavra, e o Senhor me lembrou dessa palavra do Marauá, que eu havia ministrado lá, né? E eu fui dar uma olhada nela e eu pude ver alguns textos que de fato eu vi como necessidade para essa noite, para nós aprendermos, amém? E essa palavra foi, na verdade, um dos devocionais que nós estamos fazendo. A Secretaria de Missões está fazendo o devocional do livro de Atos esse mês, né? E a gente tem experimentado coisas novas no livro de Atos. Eu particularmente leio esse livro mais 3, 4 vezes no ano, e logo o primeiro devocional do ano está sendo o livro de Atos, né? Então nós temos experimentado coisas novas através desse livro, do livro de Atos, amém?
E assim, então eu resolvi compartilhar com você um pouco do meu devocional que eu estive esses dias e que Deus falou ao meu coração. Amém? No livro de Atos, no capítulo 17, o texto que nós lemos é muito claro. O apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária. Ele já havia saído uma vez, junto com Barnabé, tinha visitado muitos lugares e muitas igrejas. Muitas pessoas haviam se convertido ao Senhor, entregado a sua vida para Deus. E depois que eles voltaram, a Bíblia diz que quando eles iam sair para a sua segunda viagem missionária, eles se separam, Paulo e Barnabé. E agora Paulo tem como parceiro duas pessoas, ele tem Silas e ele tem Timóteo com ele. E ele sai novamente na sua segunda viagem missionária, pregando em vários lugares, em várias igrejas, em várias regiões. E aqui no texto que nós lemos, ele vai dizer que ele passou por vários lugares, como Anfípolis, Apolônia, chegaram em Tessalônica, daqui a pouco eles iam chegar em Atenas. Então eles estão passando por várias e várias cidades, pregando o Evangelho do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Amém? E é interessante, irmãos, o texto que nós lemos, porque quando ele chega na cidade de Tessalônica, a Bíblia diz que ali em Tessalônica tinha uma sinagoga de judeus, uma igreja, como essa daqui. E é interessante, que eu até mandei vocês repetirem comigo, que Paulo tinha por costume, todas as vezes que ele chegasse num lugar, e que ele ia para a igreja, ia para a sinagoga, ele tinha o costume de pregar a palavra do Senhor, de expor as Escrituras, era costume dele. Ele sempre estava ali demonstrando e expondo que Cristo, aquele que Deus havia prometido para salvar o mundo, o Cordeiro Santo de Deus, deveria padecer, sim, ser morto pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitar. Deus o ressuscitaria no terceiro dia. O apóstolo Paulo pregava isso. E esse Cristo que ele pregava, ele dizia, esse Cristo é Jesus, aqueles que os judeus mataram. Amém, irmãos? Essa era a palavra de Paulo, que Paulo sempre tinha o costume de pregar nas sinagogas. Irmãos, e muitas pessoas acreditavam em Paulo, recebiam a mensagem de Paulo, como no versículo 4 diz que muitos creram e se juntavam com eles. Muitos homens, muitos religiosos, muitos ímpios se juntavam com Paulo depois de crer. Muitas mulheres se juntavam na pregação de Paulo depois de se converter. O apóstolo Paulo, todas as vezes que abria a sua boca para pregar a palavra de Deus, muitas pessoas aceitavam aquela palavra, muitas pessoas se juntavam com eles. Amém, irmãos? E é interessante saber que Paulo tinha esse costume de pregar a palavra de Deus, e especificamente na igreja. Por quê, irmãos? Porque pode parecer algo insignificante para você, mas, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos falar aqui nessa noite é o costume de pregar na igreja. Daí você pode me dizer, irmão, mas a pregação verdadeira é com a nossa vida. Nós andamos nas ruas e nós pregamos a palavra de Deus com a nossa vida. O nosso campo missionário é lá fora, é nas praças, nas ruas, é na escola, é no trabalho. Eu vou dizer que sim, isso é verdade. Mas eu quero especificamente aqui falar sobre a pregação aqui na igreja, aqui no altar, que Paulo tinha costume de pregar aqui no altar, na igreja. E todos nós precisamos ter esse costume, irmãos, de pregar a palavra de Deus. Aqui na igreja, por que não? Eu tenho certeza absoluta que você já sentiu vontade de um dia começar a pregar a palavra do Senhor e Deus usar você grandemente, através da sua vida, em cima do altar, Deus usar a sua vida para ministrar na vida de outras pessoas. Amém? E nós precisamos, irmãos, e vocês precisam ter esse costume, começar esse ano. Faz parte do seu plano, quando você começa a planejar o ano de 2022, você colocou como seu plano, poxa, esse ano eu quero começar a pregar, esse ano eu quero começar a me dedicar para ver se eu consigo pregar. Você tem colocado isso como um dos seus planos para esse ano? Por quê? Porque eu vejo muitos irmãos que querem, sentem o desejo de pregar. Eu já conversei com muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas dizerem que sentem o desejo de pregar, mas não conseguem romper, não conseguem, dar um passo a mais para poder começar a pregar. Você conhece pessoas assim?
E é interessante que muitos dizem que só vão começar a pregar quando não ficarem nervosos, né? Ou tão nervosos assim. Eu tenho que dizer para você que você nunca vai pregar então, irmão. Você nunca vai começar a pregar. Por quê? Porque o importante não é a questão do nervosismo. A gente tenta controlar o nervosismo, mas ele nunca vai embora. Eu já estou pregando, eu comecei a pregar em 2013, 9 anos. 9 anos. E ainda há pouco, quando estava aqui, o Jonas estava dando os anúncios, eu sabendo que já estava quase chegando a minha vez, eu fiquei tão nervoso que eu fui até no banheiro. E muitos dizem que só vão começar a pregar quando parar o nervosismo. Se eu fosse ter essa mesma mentalidade, eu não estaria nem aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor, porque nós ficamos nervosos. Sim, isso é normal, todo mundo fica nervoso, mas encare, vá em frente. Mesmo que transpareça que você está nervoso, mesmo assim, encare, vá em frente. Amém? Porque é importante, irmãos, é importante todos nós começarmos a pregar. E pregar não é nada não tem segredo assim, escondido. Não, nós precisamos ter uma vida com Deus. Somente isso. Quando nós temos uma vida com Deus, nós sabemos o que falar. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, nós vamos saber o que de fato falar, irmãos. E aí, muitos irmãos do nosso meio têm uma vida com Deus, eu acredito que sim, que têm uma vida com Deus, mas são travados e são paralisados pelo nervosismo. Pelo medo de errar, pelo medo de pregar errado. Bom, eu acredito que não existe um padrão certo de pregar. Ah, é porque eu não prego igual o irmão, é porque eu não vou pregar igual o pastor. Irmão, pregue como você, como Deus quer usar você. Da sua maneira. Da sua própria maneira. Eu comecei a pregar com 1 ano depois de me converter. Eu me converti em 2012, com 1 ano depois, os meus líderes já quiseram me colocar para pregar num culto de jovem. E eles me avisaram 1 mês antes. O culto de janeiro foi outra pessoa que pregou. Quando terminou o culto, meu líder falou, você vai pregar no culto de fevereiro, 1 mês antes. Irmãos, eu tinha 1 ano de convertido. Eu passei aquele mês todinho lendo 2 histórias da Bíblia. 2 histórias da Bíblia. Passei o mês todinho lendo. E quando eu fui pregar a primeira vez no culto de jovem, eu só contei essas 2 histórias. Só contei elas. Não foi nada demais. Eu só estive ali contando. Para mim, aquilo foi o máximo. Para os irmãos pode ter sido algo muito simples. Mas aquilo para mim foi o máximo. Pelo menos eu decidi romper naquilo ali. E muitos irmãos estão no nosso meio já há muito tempo, 3, 4 anos, 5 anos, e não conseguem romper, sabe? Deus tem chamado pessoas, sim, para ensinar o povo, para pregar palavras proféticas ao povo, e muitas pessoas se travam, não rompem com isso, irmãos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Nós começamos assim, irmãos, nós começamos assim, de uma maneira simples, ninguém começa grande, né? Ninguém começa grande. Eu fiz uma maratona esses dias, eu entrei no YouTube, no canal da igreja, eu fiz uma maratona só das palavras que eu preguei, já tem um bocado, e eu fiz uma maratona só assistindo a mim desde a primeira. Irmãos, quando eu vi a primeira, que foi gravada, a minha, eu colocava a minha mão no rosto e falava, meu Deus, misericórdia, que eu estava vendo aonde eu errava para me melhorar, e a minha primeira deu uma vergonha, sabe, mas porque tem algumas reações que a gente tem aqui em cima, que às vezes a gente não percebe, aí quando a gente se assiste, a gente vai perceber, não é verdade? Então eu assistindo desde a primeira e fui fazendo uma maratona todinha, e eu fui percebendo que eu fui melhorando aos poucos, até a última que eu preguei no culto de missões, o culto passado. Eu já estou perfeito, eu estou longe de ser perfeito e pregar perfeitamente, estou longe disso, mas eu estou dando passos pelo menos. Estou evoluindo, desenvolvendo. Amém, irmãos? E uma coisa que eu reparei também, quando eu estava fazendo a maratona, é que eu também depois eu fui olhar nas minhas agendas antigas, nos meus cadernos antigos, e praticamente eu estou passando 1 ano pregando a mesma coisa. Ou melhor, 9 anos pregando a mesma coisa. Porque antes de eu começar a pregar,
eu dizia assim, meu Deus, eu sou introvertido. Eu não sou extrovertido como o Jonas, né? O Jonas é bem extrovertido. Eu sou introvertido, eu sou quietinho. Eu sou caladinho, Senhor. Eu não falo muito, como é que eu vou pregar? Se um dia eu for pregar, eu vou ter que juntar tudo que eu sei para ver se dá uma palavra de 1 hora. Vou ter que pegar tudo aquilo que eu já juntei, que eu já consegui falar, e vou ver se consigo dar uma palavra, ver se dá uma. E eu dizia isso. Irmãos, e eu percebi que já faz 9 anos que eu prego a mesma coisa. A mesma coisa que eu prego é que nós precisamos de Deus. Eu estou falando sempre das grandezas de Deus na minha pregação. De que o Senhor mandou o Filho dele para nos salvar, é isso. Ensinando o povo dele. E enquanto mais a gente vai desenvolvendo, mais as coisas vão ficando mais claras aos nossos olhos. O ministério vai ficando mais claro aos nossos olhos. Por quê? Porque se eu não romper, irmãos, eu não vou conseguir desenvolver. Falei para Paula esses dias, falei ontem para Paula, meu amor, se tu me vê, eu com frescura e, sabe, de não querer ajudar alguém numa pregação, ou não querer pregar, por favor, sei lá, joga uma água no meu rosto, dá um tapa no meu rosto para ver se eu acordo. Porque eu tenho um ministério, eu preciso desenvolver ele. Não posso dar desculpa, irmãos. Não posso ficar dando desculpas de não pregar, de não fazer isso, não fazer aquilo. Dessa vez, no culto de hoje, precisaram de mim, eu estou aqui. Não faz tempo que eu preguei, talvez os irmãos já estão até cansados de ouvir minha voz, mas eu estou aqui, porque alguém precisou de mim, porque a igreja precisa de mim, de poder pregar o Evangelho do Senhor. Amém? E nessas maratonas que eu fiz, nessa maratona que eu fiz, vendo as minhas pregações, eu lembrei de algo importante para mim, irmãos. Eu lembrei quando eu trabalhava de zelador aqui na igreja, passei 2 anos trabalhando de zelador na igreja, e todas as vezes que eu limpava a igreja, eu deixava tudo limpa a igreja, eu ficava sozinho aqui e eu ficava treinando aqui no altar. O altar era virado para cá, se vocês lembram, e eu ficava treinando no altar. E eu pregava a palavra aqui, eu começava a pregar sozinho, para as cadeiras sozinhas, as cadeiras vazias. E às vezes eu chorava, e às vezes eu estava ali, me ajoelhava no chão, eu ficava imitando pregadores que eu conhecia. E eu ficava treinando, irmão, sozinho aqui. Porque quem treina, joga, né? Quem treina, joga. A gente precisa treinar, irmãos. Eu gosto muito de futebol. Eu sei que os times passam a semana toda treinando para o jogo do final de semana, ou no meio da semana, para o próximo jogo. Treinando as estratégias deles, né? Às vezes o treino é fechado. Às vezes a imprensa não pode entrar para filmar o treino deles. Porque eles estão ali nas estratégias ali, para quando eles forem jogar, aí já tem as estratégias deles, vão colocar em ação ali. Quem treinar, joga. Nós precisamos treinar, irmãos. Você precisa treinar. Eu treinei bastante em casa até hoje, na treino. Aí muitos irmãos podem dizer, irmão, isso daí é besteira, isso daí é bobagem, esse negócio de treinar. Eu não tenho tempo para treinar não, né? Eu não tenho tempo para treinar. É por isso que você não prega. Se você não tem tempo para treinar, é por isso que você não consegue pregar. Porque você precisa treinar, irmãos. Treinar sozinho. Quando eu vinha pregar sozinho para a igreja, que não tinha ninguém me escutando, eu sempre falava assim, eu sei que muitos irmãos podem olhar para mim e podem querer me constranger com seus olhares. Eu sei. E o que é que eu vou fazer? Eu vou encarar esses irmãos, eu vou pregar olhando nos olhos de cada um. Porque eu sei daquilo que eu estou falando. Eu sei que eu estou falando da palavra de Deus. Então eu ficava treinando sozinho aqui, pregando a palavra. Porque se eu parar, o meu ministério não vai para frente. Amém, irmãos? Me preparando, né? Se preparando para aquilo que virá. É uma preparação, irmãos. Todos nós precisamos se preparar. Amém? Se você olhar, você vai ver a vida de Davi no capítulo 17 de 1 Samuel. Você vai ver que quando ele vai enfrentar o gigante Golias, você lembra dessa passagem? Quando ele vai enfrentar o gigante Golias, que ele se oferece para derrubar o gigante, para lutar com ele. O rei fala, não, tu não vai com ele não vai. Não vai, aquele homem lá, ele luta desde quando ele era criança, e tu não. Tu só tem que cuidar das tuas ovelhas ali. Aquele homem é homem de guerra, e tu é pequenininho. E ele fala assim, rei, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, quando de repente um urso e um leão apareceram ali.
Um menino franzino contando isso. Se eles contassem para nós, talvez você diria assim, então Davi saiu correndo, né? Do leão e do urso. Não, ele falou para o rei, e quando eles aparecerem, eu fui para cima do leão, eu fui para cima do urso e arranquei as ovelhas da boca deles. A mesma coisa vai acontecer com esse homem filisteu aí, esse incircunciso. A mesma coisa vai acontecer. Porque ele já treinou, né? Ele já treinou cuidando das ovelhas do pai dele. Ele já havia treinado. Ele não era um homem de guerra, mas a guerra dele estava oculta ali, sozinho, sem ninguém ver ele. Ele já treinava ali. Quem está entendendo diz amém. Davi se preparou, irmão. Era um preparo para Davi aquilo ali. Mesmo sem ninguém saber, Davi se preparou. Nós precisamos se preparar. Sei lá, não sei não sei como é o seu jeito. Eu tenho o meu jeito de fazer isso. Às vezes eu vou para o meio do mato, às vezes eu vou para um lugar abandonado. Eu fico sozinho treinando. Pregando a palavra de Deus. Sem ninguém me ver. Porque quando eu chegar aqui, pelo menos eu vou ter, eu acho que eu vou saber o que falar. Eu espero estar conseguindo, né? Amém? E a questão da preparação, Jesus mesmo, ele se preocupou com a preparação dos seus discípulos. Se você for ver Atos capítulo 1, o que é que vai dizer? Atos capítulo 1, Jesus, depois de ressuscitar, ele ficou alguns dias com os seus discípulos ainda. Ele ficou ali mostrando alguns sinais, ensinando eles. E Jesus olhou para os seus discípulos e quis preparar os seus discípulos. Jesus se preocupou com os seus discípulos. Ele disse assim para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém ainda. Não saiam. Até que vocês sejam revestidos de poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí vocês vão poder sair. Aí vocês serão minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria, Galiléia e até os confins da terra. Mas primeiro não saiam, se prepare. Primeiro fique aqui. Até que vocês sejam revestidos de poder. Aí sim vocês vão poder sair. O próprio Jesus, ensinando os seus discípulos, se preocupou, irmãos, com a preparação dos seus discípulos, para que eles não saíssem despreparados. Amém? Por isso que é importante a preparação, a gente se preparar. Pode parecer para alguns, isso pode parecer insignificante, mas isso não é, irmãos. Isso é preparação, estar sozinho. O que é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Timóteo capítulo 4, por favor, Juliane, coloca aí. Timóteo capítulo 4, se você puder acompanhar. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha só o que diz as Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo, está falando a Timóteo. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2, olha só. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Se prepare, fique preparado a qualquer momento, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com longanimidade, com paciência, com doutrina, mas esteja preparado para a palavra, para pregar a palavra. John Wesley disse uma frase uma vez que o homem precisa estar preparado
o homem, todo cristão precisa estar preparado para morrer ou para pregar. Todo cristão deve estar preparado para isso. É preparação, irmãos. Vocês podem me chamarem de doido, mas às vezes quando eu saio de casa para o culto, eu não estou nem responsável pelo culto, nem eu que vou pregar, mas eu tenho uma palavra pronta. Eu venho. Vai que, sei lá o que vai acontecer. Se de repente alguém falar assim, irmão, o pastor sentiu dor de barriga e não vai poder pregar, tem como o senhor pregar no lugar dele? Eu tenho. Eu vou pregar. Porque a gente tem que estar preparado a tempo e fora de tempo. E aí eu sei que existe, sim, uma preparação de uma palavra, né? O tempo de preparação de palavra. Não, irmão, me fale antes porque eu quero pregar, quero ajeitar a palavra. Amém. Eu concordo com isso, isso é bom, irmãos. A gente ter um tempo, avisa antes, para a gente ter um tempo para preparar a palavra, né? Agora a gente precisa estar preparado a tempo e fora de tempo também. Porque nós não sabemos das coisas, do que pode acontecer. Às vezes eu vou para um aniversário, às vezes eu vou, sei lá, para uma reunião que eu nem sei o que vai acontecer ali, mas eu saio com uma palavra. Se caso alguém for querer me surpreender, eu estou com uma palavra para pregar. No meu coração, para pregar essa palavra. Por quê? O apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Por quê, Paulo? Por que, Timóteo? Porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina, a palavra do Senhor. As pessoas não vão suportar a doutrina do Senhor. E sabe o que elas vão fazer? Elas vão sentir coceira nos ouvidos. Elas vão querer juntar mestre para elas mesmas. Sabe aqueles mestres que só elas que querem ouvir, porque o mestre só fala aquilo que ela quer ouvir, que ela gosta de ouvir? Não, eu vou para ali porque ali fala só o que eu quero ouvir. Ali só fala de dinheiro, então eu vou para lá porque eu quero ficar rico. Pessoas juntando mestres para si mesmos, segundo as suas próprias cobiças, como diz a palavra. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo, esteja preparado. Porque vai ter gente, você vai encontrar com pessoas assim. Não vão suportar a sã doutrina. Eles vão se desviar da verdade, como diz aqui, voltando às fábulas. Amém, irmãos? Por isso nós precisamos, irmãos, estar preparados a tempo e fora de tempo. Nesse texto que nós lemos aqui, ainda de Atos capítulo 17, a segunda coisa que eu quero falar com os irmãos, que eu reparei aqui no meu devocional, foi o versículo 3, que diz que Paulo expunha as escrituras, a conjugação está certa do verbo, expunha as escrituras. Olha só o versículo 3 que diz: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Olha só, Paulo sempre expunha as escrituras, irmãos. É o que todos nós devemos fazer. Na nossa pregação, na nossa palavra, nós devemos expor as escrituras. E somente as escrituras. Conhecer a Bíblia, irmãos. Você já leu a Bíblia toda? Alguns dos irmãos já leram a Bíblia toda? Isso faz parte dos seus planos também para esse ano? Não, esse ano eu também quero ler toda a Bíblia. Abaixa lá no Google lá aquelas, como é que chama, aqueles calendários, né, de uma leitura por dia, ou de 3 por dia, no final de semana lê 4, eu não sei. Mas tem, né? Faz parte dos seus planos você ler a Bíblia toda esse ano? Por quê? Porque a nossa pregação deve expor as Escrituras. E somente as Escrituras, irmãos. Você conhece a Bíblia? Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu coloquei no meu coração, eu vou ler a Bíblia, porque eu quero saber a ordem certinha das coisas. E eu vi que não era assim. Nem tudo está cronologicamente na Bíblia, não é isso? Nem tudo. Alguns estudiosos dizem que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, e que quem escreveu foi Moisés. Você conhece as Escrituras, a palavra do Senhor? Você conhece o Pentateuco? As leis e os profetas, os livros históricos da Bíblia? Você conhece os livros românticos da Bíblia? Os livros poéticos, né? Os livros poéticos da Bíblia? Você conhece?
Os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, as cartas de Paulo. Você conhece todas as Escrituras? A Bíblia? Por quê? Porque se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver que quando nós expomos a Bíblia, como muitos homens fizeram, eles sempre expunham a Bíblia desde o início, a palavra desde o início, irmãos. Porque todos nós, quando vamos expor a palavra do Senhor, nós devemos expor, irmãos, desde o início. E é interessante começar mesmo desde o início a expor as Escrituras. E nós vemos vários exemplos na Bíblia disso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai pregar, quando ele vai se defender, ele fala isso. Ele começa desde lá de Abraão, começa a falar das leis de Moisés e começa a pregar até chegar no tempo dele. Amém? Estevão, no capítulo 6 e 7 de Atos, vai dizer que quando ele começa a pregar, Estevão não é um diácono, viu? Quando ele começa a pregar, ele estava tão cheio do poder, mas tão cheio do poder, que as pessoas olhavam para o rosto dele e viam o rosto dele como um rosto de anjo. E a forma que Estevão estava expondo as Escrituras era desde o início. Ele começou desde Abraão, a pregar desde Abraão, quando Deus chama Abraão, quando Deus escolhe Abraão, os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Ele começa a falar de Moisés, as leis mosaicas, ele começa a entrar para os profetas, e depois ele começa a chegar em Jesus. Ele expõe as Escrituras desde o início. Desde o início. Por que desde o início? Porque ele fala das promessas do Antigo Testamento, e quando ele chega no Novo Testamento, ele fala, está vendo? Esse daqui, esse Jesus, é o Cristo, aquele que havia de vir para salvar o povo. O rebento, aquele que ia nascer de uma virgem. A raiz de Davi, é esse daqui, aqueles que vocês mataram. Ele começava a expor as Escrituras desde o início, irmãos. Jesus, no caminho de Emaús, você lembra? Lucas capítulo 24, quando os dois discípulos estão caminhando rumo a Emaús, e quando Jesus aparece e eles não reconhecem Jesus, quando Jesus olha para eles e vê que eles estão meio tristes, e pergunta, por que vocês estão tristes? E eles dizem, por acaso tu é algum estrangeiro aqui que não sabe de nada que está acontecendo por aqui? Não sabe que Jesus, que nós estávamos crendo que ele era o Messias, ele morreu? E a Bíblia diz que eles começam a caminhar, e Jesus começa a pregar para eles, começa a falar. E ele começa a falar desde o início, expondo as Escrituras desde o início, falando para aqueles discípulos. E quando eles chegam numa localidade, numa aldeia, eles constrangem Jesus a entrar na casa com eles. Quando eles entram na casa com eles, que ele parte o pão, ele desaparece. Jesus desaparece, e os olhos dos discípulos abrem, e eles falam uma frase muito interessante. Eles dizem assim, os nossos corações não ardiam quando ele falava das Escrituras para nós? Era ele, era Jesus, expondo as Escrituras desde o início, que o Cristo deveria padecer sim, morrer, para poder ressuscitar ao terceiro dia. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, irmãos. Os apóstolos, todos os apóstolos, conhecendo a palavra do Senhor, todas as vezes que iam pregar, eles iam expondo as Escrituras desde o início. Desde o início. Eu lembro que eu fui eu estava recebendo um treinamento missionário na escola de missões, e antes de nós sairmos para a nossa aula prática no Ribeirinhos, na aldeia, eu lembro que o missionário que cresceu dentro da aldeia, ele estava dando aula de como a gente pregar para os índios, ele mandou eu pregar para ele. Ele falou, tu vai para a aldeia? Eu quero que tu pregue para mim, para me ver a tua pregação. E eu ali comecei a falar uma palavra para ele lá, daquilo que eu sabia. Eu comecei a expor, né? Expor meu conhecimento para ele ali, ele me ouvindo ali. Quando eu acabei, ele falou assim, vou te dar um conselho. Quando você for pregar para os índios, você precisa ter um plano para pregar para os índios, desde o início. Porque se você for começar do meio, eles não vão entender. Então começa desde o início, desde a criação. Olha, o Espírito invisível nos criou. O grande Deus nos criou. Nós pecamos. Nós nos afastamos de Deus. E vai indo. Vai falando do plano da salvação até chegar em Jesus Cristo. Não comece do meio, comece do início. Expõe as Escrituras para eles, para que eles possam entender desde o início.
Por isso que é importante, irmãos, nós conhecermos a palavra do Senhor por completa. Amém? É uma preparação, tinha uma preparação. A pregação para os índios era planejada, era uma preparação, era tudo planejado para pregar para eles. E nós precisamos se preparar, estarmos preparados a tempo e fora de tempo, irmãos. A tempo e fora de tempo. Por isso que muita gente não rompe, porque diz não estar preparado. Nós pedimos, irmão, tem como o senhor levar uma palavra na célula? Aí, irmão, poxa, irmão, tá em cima da hora, né? Em cima da hora, para o senhor ter falado antes. Irmão, tem como o senhor pregar num tal culto? Começa a relutar, sabe? Nós precisamos estar preparados a tempo e fora de tempo, irmãos. Expor as Escrituras a qualquer momento. Amém? O apóstolo Paulo, era isso que ele fazia. Ele tinha por costume pregar a palavra do Senhor e também expor e demonstrar a palavra desde o início para todos aqueles que estavam ouvindo. Amém? Outra coisa que eu queria, terceira coisa, eu acho que eu anotei aqui, de importante para nós é que Paulo aproveitava as oportunidades. Paulo, quando chegava na sinagoga, a Bíblia diz que ele esperava a oportunidade. A sinagoga tinha toda uma liturgia, um ritual ali. Tinha alguém comandando, e quando alguém oferecia uma oportunidade, ele não perdia a oportunidade. Paulo estava preparado e pronto, ele sempre aproveitava as oportunidades que apareciam, irmãos. Ele não desperdiçava as oportunidades. A oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor. Sempre que ele chegava, ele aproveitava a oportunidade. Ficava no canto dele e aproveitava a oportunidade. Se o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio aqui nessa noite, e isso aqui fosse o costume, né, de dar oportunidade, alguém quer uma oportunidade aqui para pregar, eu duvido muito se ele não levantava e começava a nos ensinar aqui nessa noite. Até de manhã. Até de manhã ou mais, né? Ou mais. Porque ele aproveitava a oportunidade, irmãos, de pregar a palavra do Senhor. Pastor Jones, quando ele ministrava aqui, ele dizia que 3 coisas não voltavam atrás, né? Ele tinha costume de falar isso, Pastor Jones. 3 coisas não voltam atrás, irmãos. Primeiro, uma palavra dita. Uma palavra dita não volta atrás. Você falou, já era. Segunda coisa, uma flecha. Uma flecha lançada no ar. Você lança a flecha e ela não volta. Terceira coisa é uma oportunidade. Ela não volta. Pode aparecer outra depois diferente. Mas aquela oportunidade, ela não volta atrás. E nós precisamos aproveitar, irmãos, todas as oportunidades. Quando nós aproveitamos as oportunidades, nós damos passos importantes. Todas as vezes que nós aproveitamos as oportunidades, nós estamos galgando, dando um passo a mais. Dando um passo a mais. Como eu falei que eu tinha feito uma maratona das minhas palavras, eu comecei a ver que eu estava dando alguns passos. Eu via aquilo que eu estava falhando e eu tentava tirar para melhorar na próxima. Na próxima oportunidade, já tentava não fazer da mesma maneira. Não me comportar da mesma maneira. Porque todas as vezes que nós aproveitamos uma oportunidade, nós damos passos importantes. Até ter mais experiência. Amém, irmãos? Não desperdice a oportunidade, irmãos. Não desperdice. Não seja de desperdiçar a oportunidade. Se você tem uma vida com Deus, uma vida de leitura, uma vida de oração, de conhecimento das Escrituras, não perca a oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor. Pessoas precisam ouvir aquilo que você tem. Pessoas precisam ouvir. Eu vi uma frase esses dias, uma frase numa conta de missões, que dizia que quando nós não pregamos a palavra, nós estamos escondendo o remédio do paciente. Quando não pregamos a palavra, nós escondemos o remédio do paciente. Porque o remédio é a palavra. Então não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade. Todas as oportunidades que aproveitar, que aparecer, você precisa aproveitar. Lembra de Davi, que eu falei ainda há pouco? Quando ele enfrentou Golias?
Davi aproveitou a oportunidade. Veja bem, o pai de Davi, Jessé, fala: Davi, pega essa marmita e leva para os teus irmãos lá na guerra. Pergunta para eles como é que está a guerra. Davi pegou a marmita e foi levar para os irmãos. Lá na guerra estava acontecendo que Golias se levantou contra o povo lá no vale, desceu sobre o vale e falou assim: tem algum macho aí para vir aqui me enfrentar? Golias começou a afrontar o povo de Israel. Um homem gigante desceu no vale e falou assim: tem algum homem aí para me enfrentar? Se ele me vencer, os filisteus vão servir vocês. Agora, se eu vencer ele, vocês vão nos servir. Tem algum aí para me enfrentar? E o povo de Deus tudo acanhado ali, né? Ninguém. A Bíblia diz que Davi chegou na hora que ouviu o gigante falar isso. E ele ouviu quando o rei falou assim, o rei Saul: o homem que descer para enfrentar ele, eu vou dar a minha filha e ainda vou encher esse camarada de galardão. Davi ouviu e falou: como é que é? O que é que o rei vai fazer com o homem que descer lá e enfrentar esse gigante? O rei vai dar a filha dele e vai encher esse camarada de bens. Davi disse: eu vou lá e vou enfrentar esse Golias, esse gigante. Ele aproveitou a oportunidade, irmãos. Ele não perdeu a oportunidade. Não perdeu. Quando ele ouviu, como é que é? O que é que vão fazer com o homem? O homem que descer e enfrentar esse gigante? Quando ele ouviu, ele não perdeu a oportunidade. Quando ele desceu, que ele venceu o gigante, a Bíblia diz que quando ele lançou a pedra na testa do gigante, que ele caiu, ele rapidamente correu para arrancar a cabeça de Golias. Ele não ficou brincando, se exaltando. Na minha adolescência eu assistia a desenho animado, né? Quando os heróis tinham superpoder, e quando eles iam enfrentar o vilão, aí quando eles davam uma no vilão, que o vilão caía, eles começavam a se vangloriar. Depois o vilão, que já era para ter morrido, levantava e vinha afrontar o povo de novo e matava a terra. Eles deixavam o vilão vivo ainda, pela sua arrogância. Davi nem deu oportunidade para o gigante. Quando o gigante caiu, ele correu e arrancou a cabeça do gigante. Ele aproveitou a oportunidade. Não perdeu oportunidade nenhuma. E por aproveitar a oportunidade, o que foi que Davi fez? Davi deu um passo a mais em seu ministério. Deu um passo a mais. Ganhou uma mulher, né? Ganhou uma mulher, ganhou dinheiro, ganhou bens, prestígio, que inventaram até música sobre ele. Até musiquinha escreveram para Davi. Ficou conhecido por causa das musiquinhas dele, que o rei ficava com ciúme dele. Por quê? Porque ele aproveitou as oportunidades que lhe davam, que apareceu. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, irmãos. Nós precisamos. Porque se nós não aproveitarmos, nós não vamos dar passos importantes em nossas vidas. Nós não vamos dar passos importantes. Por isso que muita gente está parado, por isso que muita gente está sem fazer nada, por isso que muita gente estancou. Alguma coisa fez essa pessoa estancar. Ela não aproveitou as oportunidades que apareceram. Eu confesso para os irmãos, eu já perdi muitas oportunidades. Eu perdi muitas oportunidades. Mas teve um dia que eu decidi não perder as oportunidades. Foi um dia que o meu líder falou: tem como tu ficar no meu lugar para pregar? Eu disse: poxa, eu dei uma desculpa. Disse: está muito em cima da hora. Eu falei. Quando eu vi a cara dele olhando para mim, e tipo assim, eu pensei comigo: ele não pode contar comigo, cara. Ele não pode contar comigo. Eu preciso tomar vergonha na minha cara. Sou um crente, muitos anos de crente já. Eu preciso tomar vergonha na minha cara. Poder pregar a palavra do Senhor. Não perder as oportunidades. Eu perdi muitas oportunidades, irmãos, por causa disso. Por causa das minhas desculpas. Por achar que eu não era bom o suficiente. Por achar que eu não pregava igual o pastor. Por achar que eu não era igual o irmão. Por achar que os irmãos iam me criticar. Por achar que os irmãos iam rir de mim. Perdi muitas oportunidades, irmãos. Misericórdia. E nós não podemos cair, irmãos, nesse mesmo erro.
Amém? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Como eu disse, essa não é uma palavra profética. Essa não é uma palavra profética que faça você dar glória a Deus várias vezes. Talvez. Porém, eu acredito muito na força da palavra de Deus. Eu acredito muito nos ensinos e nos conselhos que a palavra nos dá. E da forma como nós pregamos, eu acredito que Deus pode falar ao nosso coração. Há muito tempo atrás eu vi uma história de um rapaz novo convertido, não sei se você já ouviu. Ele estava muito animado porque ele tinha se convertido. E ele andava com a Bíblia dele, queria pegar a palavra, aí uma vez ele foi evangelizar. E aí ele chega com uma pessoa falando assim, isso daqui é a palavra de Deus. Deus ele fala conosco quando a gente abre isso daqui. Tu quer ver? Tu quer ver? Eu vou abrir aqui, aonde eu abrir, Deus vai falar contigo, tu quer ver? E aí ele abriu nas genealogias, todinho, de Jesus. Um monte de nome. Ele, quer ver? Eu vou ler para ti. Aí começou, fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou... Começou a ler. Um monte de genealogia. E quando ele acabou, ele olhou para o cara e falou, tá vendo? Tá vendo como Deus falou contigo? Tá vendo? E ele olhou para a pessoa ficou assim, rapaz, que família grande. Como seria fazer parte dessa família? A pessoa evangelizada. Deus falou com a pessoa através da genealogia. Que família grande. Basta nós abrirmos a nossa boca, irmãos, para pregar. Pregar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que a Bíblia diz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz. Nós não pregamos sem Deus, irmãos. Nada podemos fazer sem Cristo, a Bíblia diz. Sem Ele, nada podemos fazer. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Você já tem um costume de pregar? E como eu disse, é especificamente, sabe? Não é a questão de pregar nas ruas, na escola, pregar com a sua vida. Glória a Deus por isso, se você está fazendo isso. Se Deus está sendo glorificado e conhecido através da sua vida, isso é muito bom. Que Deus seja glorificado através disso. Mas eu estou falando de algo específico, irmãos. Porque eu sei que tem pessoas aqui que sim, lá no início, sonharam em pregar a palavra, olharam para pessoas e se inspiraram nisso. E que gostariam de ensinar. Eu sei que tem muitos mestres no nosso meio que precisam ensinar a igreja, irmãos. Se você for um mestre, a igreja precisa ouvir da sua voz. Você precisa ensinar a igreja, para a igreja não viver na ignorância. Tem muitos mestres no nosso meio que estão calados e depois reclamam da ignorância dos irmãos, se eles não se levantam para ensinar. Tem muitos profetas no nosso meio que estão calados. Aí daqui a pouco reclamam porque os irmãos estão em pecado, mas eles não abrem a boca deles para profetizar. Tem muitos evangelistas no nosso meio que reclamam porque a igreja não evangeliza, porque a igreja não sai para a rua, mas não abre a boca para falar aqui em cima, para pregar uma palavra de evangelismo, para que as pessoas possam se converter. Tem muitas pessoas no nosso meio que tem um ministério pastoral grandíssimo, irmãos, mas não abre a sua boca para pregar a palavra do Senhor. Estancam, atrasam, acabam atrasando seus ministérios por coisas bobas, desculpas, medos. Você tem o costume de pregar a palavra do Senhor?
Deus já mostrou você pregando em algum lugar? Você já se viu pregando em algum lugar? É assim que começa, irmãos. Você tem aproveitado as oportunidades que têm aparecido na sua célula, no seu setor, na igreja? Você tem aproveitado as oportunidades? Ou você tem estancado, tem parado? Deus quer que você desenvolva o seu ministério. Deus quer que o seu ministério apareça, sim, para que o nome dele seja glorificado. Para isso você precisa aproveitar as oportunidades, se preparar, estar preparado a tempo e a fora de tempo. Que Deus possa levantar você nesses dias para o ministério que Ele tem chamado você. Você não sabe qual é o seu ministério ainda por causa disso. Você não tem rompido. Por isso você não sabe o que fazer. Fica parado sem saber o que fazer. E Deus quer entregar o ministério a você. Porém você não consegue romper. Nessa igreja tem muitos irmãos que estão estagnados, irmãos. Muitos irmãos estão estagnados. Gostaria de orar com os irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é poderoso, Deus. E Tua palavra é poderosa, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, ministrada primeiramente no meu coração, Senhor. Se eu estou ministrando tudo isso, Senhor, é porque um dia o Senhor falou primeiramente comigo, Deus. O Senhor me mostrou onde eu estava errando, o que eu fazia de errado, Senhor. Me mostrou que o meu ministério não sairia, não andaria, Senhor, se eu não rompesse, meu Deus. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos e pela minha vida nessa noite, diante da Tua poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas. Que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, Senhor. E eu peço, Senhor, forças, para que o Senhor possa nos ajudar a vencer, a romper, Senhor. Forças nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor possa revestir os Teus filhos, essa igreja, Senhor, com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder, para podermos pregar a Tua palavra, Senhor, poder anunciar a Tua palavra. Mas nós queremos ser primeiro revestidos com o poder dos céus, com o Teu Espírito Santo, e então abrirmos nossa boca, Senhor, e expor as Tuas palavras, as Tuas escrituras, Senhor, os Teus ensinos, os Teus conselhos, as Tuas repreensões. Levanta, Senhor, mais uma vez eu te peço no nosso meio, levanta pessoas no nosso meio, Senhor, que estão paradas, estagnadas, Senhor, pessoas que pararam no meio do caminho. Levanta, Senhor Deus, os Teus filhos, levanta os mestres, Senhor, dessa igreja, aqueles que desejam ensinar o Teu povo, Senhor,
aqueles que querem, Senhor, expor as Tuas Escrituras de forma clara, para que o Teu povo seja ensinado, instruído na Tua palavra de forma correta, Senhor. Mestres verdadeiros no nosso meio, Senhor. Levanta os profetas no nosso meio, aqueles que estão calados, Senhor. Que o Senhor possa se encontrar com esse profeta, Senhor, e falar ao seu coração, tirar todo o medo, Senhor. O medo que havia em Jeremias de abrir a sua boca, porque ele dizia que era criança, Senhor, e não sabia falar. Mas havia um povo que precisava ouvir da Tua voz, Senhor. Assim mesmo nos nossos dias, que tem pessoas precisando ouvir a Tua profecia, Tua palavra profética, mas os profetas estão calados no nosso meio, Senhor. Misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Deus. Levanta os Teus filhos, aqueles que o Senhor os escolheu, Senhor. Eu não sei quem são, mas o Senhor sabe, pois o Senhor os escolheu antes mesmo de nascerem. Levanta, Senhor, os pastores no nosso meio, aqueles que têm um coração queimando, um coração amoroso pelo Teu povo, Senhor. Aqueles que amam administrar a Tua casa, Senhor. Levanta no nosso meio, Senhor Deus. Desperta os evangelistas no nosso meio. Desperta aqueles que, Senhor Deus, olham para os perdidos e não conseguem dormir, até que eles sejam salvos, Senhor. Aqueles que oram por terra alta, aqueles que oram pelas ruas, pelos perdidos, por aqueles que não Te conhecem, Senhor. Aqueles que amam os perdidos, que vão atrás. Desperta, Senhor, pois muitas pessoas estão indo para o inferno por causa disso. Levanta os evangelistas no nosso meio. Levanta os apóstolos no nosso meio, Senhor. Aqueles que irão primeiro. Aqueles que irão abrir igrejas em outros lugares. Levanta no nosso meio, Senhor. Os apóstolos, aqueles que estão dormindo. Levanta, desperta com a Tua palavra, Senhor. Mostre para eles, Senhor Deus. Mostre o grande ministério que o Senhor tem para cada um, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ainda de olhos fechados, irmãos, queria que você permanecesse mais um pouquinho. Queria perguntar aqui nessa noite se tem alguém que tem um desejo de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, ou se por algum momento se afastou, se esfriou, está querendo reatar a sua aliança com Deus. Você pode levantar uma de suas mãos, irmãos, e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Se tiver alguém aqui que queira aceitar o Senhor Jesus, ou voltar dos caminhos dele, que estava afastado. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui encerrando o culto nessa noite. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela tua boa e perfeita palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, nessa noite, porque nós ouvimos, Senhor, de fato, a tua direção, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, meu Deus, que cada um de nós possamos fazer, Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, desperta o dom que há em nós, Pai. Desperta o ministério que há em nós, Senhor. Cada um de nós, meu Deus, somos membros do corpo. E cada um, meu Deus, tem a sua devida função, Senhor. E muitos dos nossos irmãos ainda não entenderam isso, Pai. Que o Senhor possa despertar em nós o desejo de te servir, Senhor. O desejo, meu Deus, de se enquadrar em algum dos 5 ministérios. O desejo, meu Deus, de cumprir a obra do evangelista, do pastor, do mestre, do apóstolo.
Senhor, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, gera isso no nosso coração, Pai. Como a Tua palavra diz, meu Deus, que a fome do trabalhador o impulsiona a trabalhar. Meu Deus, eu oro para que haja fome em nós, meu Deus, para trabalhar na Tua obra, para trabalhar, meu Deus, na Tua seara. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar, meu Deus, na Tua paz. Que o Senhor possa, meu Deus, continuar falando conosco. Nos esconda, meu Deus, debaixo de Tuas asas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Aplauda o Senhor.